Nós te damos lugar de maestria, nós te damos um lugar de honra, porque ao Senhor seja dada toda glória, todo louvor. Nós reconhecemos o senhorio e a santidade do Senhor, reconhecemos que sem o Senhor é impossível. E que bom que é impossível, que bom que nós dependemos de um Deus soberano, que se importa tanto. Pai, nós te damos honra nessa noite. Fale ao nosso coração as verdades que o Senhor separou desde a fundação do mundo. Não é sobre o que nós desejamos ouvir essa noite, mas é sobre aquilo que o Senhor tem para alinhar, balizar o nosso coração para viver à altura da revelação que o Senhor preparou e designou. Nós reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua divindade e dizemos: faça conforme a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Pode se sentar. Meu irmão, minha irmã, tenho um conselho para você. Seja amiga, amigo dos amigos de Deus, das amigas de Deus. Que você nunca está sozinho. Hoje era para eu estar aqui, não era para eu estar aqui. Estou recuperando de uma sinusite, então tenha paciência, que a voz que é grossa agora até tô fanha, enfim. Aí ontem eu falei: apóstolo, o senhor pode pregar que eu tô ruim? Aí ele: prego. Aí 8 horas da manhã, pastor Hélio, ele levanta e vai pregar. Eu quero te matar, mas não dá tempo, deixa eu ir lá. E amém, né? O Senhor reservou o dia de hoje e Ele tem confirmado que era para estar aqui. Então a gente vai com o pulmão que tem, com a condição que tem, vai dar tudo certo. Amém, irmão? Você está aqui? Glória a Deus. Quando eu soube que eu estaria aqui, a gente estava viajando e a secretaria da igreja mandou mensagem, aí eu de novo: gente, eu estou de férias, o pastor está aqui, aí ele: uma coisa, outra coisa é outra. Vai pensando, o discipulado é fortíssimo. E a primeira palavra que veio ao meu coração é essa que eu estou trazendo hoje. Eu li ela há um pouco mais de um mês com as meninas em preparação para o encontro. E sabe quando você vai fazer o seu devocional? Nunca é comum, nunca é, a gente que acha que é. Mas é uma palavra que me pegou por dentro. E eu já vinha estudando ela, porque quando eu li, eu mandei para as meninas, mas falei: tem algo muito mais profundo aqui. E é o que eu quero construir com você, está lá em Lucas, capítulo 5, no versículo 27 e 28, amém? Lucas, capítulo 5, no versículo 27 e 28. Vai estar escrito assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Meu irmão, entende aqui comigo o que está acontecendo. Compreenda a revelação poderosa que tem nesses 2 versículos. Jesus, monta aí o cenário na sua cabeça. Jesus está vindo de um milagre, ele está vindo de um sermão no capítulo 4. E aí no capítulo 5, ele começa uma outra jornada. E quando chega aqui no versículo 27 e 28, ele está olhando para um homem chamado Levi, que levantou num dia comum, num tempo comum, para fazer as coisas comuns da vida dele. Ele levantou para trabalhar. Ele se arrumou e foi para o seu posto de trabalho, que, como a gente leu, sentado na coletoria. Sabe o que ele era? Um cobrador de imposto. Era isso que Levi era. E Jesus visualiza aquele homem e fala: siga-me. Siga-me. E o Levi, como resposta imediata, levanta, deixa tudo. Tudo. Ele não levou algumas coisinhas, ele não levou bagagem, ele deixou tudo.
Ele não foi para o siga-me pela metade. Ele foi inteiro sem nada. Eu olhei para esses 2 versículos no dia do devocional com a turma da preparação do encontro e falei, não, como assim? Como é que esse homem só ouve um convite, uma convocação e abandona tudo? Porque, meu irmão, vamos entender aqui, o siga de Jesus para esse homem, no aramaico, na sua raiz do grego, significa assim, Jesus estava dizendo para ele, Levi, seja um discípulo. Levi, aprenda dos meus ensinamentos. Levi, imite o meu modo de viver. Jesus está dizendo para ele, confia e obedeça o seu chamado. A gente lê um siga-me, mas a profundidade do convite aqui é grandioso. Jesus está dizendo para ele, larga a sua vida de cobrador de impostos e vem ser meu discípulo. E a resposta do homem é deixar tudo. Falei, como assim? Que encontro direto e pontual é esse? O Senhor diz o que quer, pontua diretamente e Levi dá uma resposta. Só que, meu irmão, sabe o que me chama a atenção aqui? É que no capítulo 4, quando você vai ler de Lucas, está acontecendo um milagre, um sobrenatural que nós chamamos de a pesca maravilhosa. Vou te dar um pano de fundo do que é a pesca maravilhosa. Pedro é um pescador que sai numa noite para fazer a sua pesca, para garantir o teu empreendimento, que era pescar peixes. Só que a Bíblia diz que Pedro está voltando para casa sem nada, com as redes vazias. Jesus visualiza Pedro na beira do mar e fala com ele, eu preciso do teu barco, eu preciso pregar um sermão. Pedro já estava frustrado, já não tinha conseguido o que queria. O que era para ele dar um barco para o Senhor? E a Bíblia conta que Jesus pregou o sermão que precisava. Fez o que precisava fazer. E ele fala com Pedro assim, volta para o meio do mar, vai lá de novo, lança a tua rede. Pedro, um bom discípulo que só não pode obedecer, ele tem que fazer qualquer argumento antes, diz, eu já fui, não deu certo. E aí Jesus torna a dizer para ele, vai e lança a sua rede. Pedro diz, sobre a sua palavra. Como se diz, eu já conheço, já passei a noite inteira lá e não deu certo. Mas já que o Senhor está dizendo, eu vou. E a Bíblia nos conta que Pedro lança as redes, dá tanto peixe a tal ponto que ele precisa chamar outros barcos para ajudar. Porque se ele fosse pescar sozinho, ia afundar. Tem o título de pesca maravilhosa. Porque foi sobrenatural. Meu irmão, no mesmo lugar que ele ficou a noite inteira tentando pescar, agora tem peixe. Que coisa! Só o Senhor para fazer um milagre. Tão grande que Pedro compreende que Cristo é o Messias, compreende que ele é um homem extraordinário. A Bíblia nos conta no capítulo 4 que Pedro, junto com seus irmãos, abandona tudo. Larga os barcos, larga as redes. E agora ele vai seguir Jesus. Uau! Pedro teve uma experiência sobrenatural, um milagre acontecendo. Só que a gente olha para o versículo 27 e 28 do capítulo 5. Não tem milagre acontecendo. Não tem o sobrenatural, não tem promessas. Não tem garantia. Tem um siga-me e uma resposta imediata de deixar tudo e seguir. A primeiro momento eu mandei para o meu time. E se não houver garantias, nós temos a capacidade de deixar tudo? E se o Senhor não fizer nada, nós temos a capacidade de largar, de ouvir um convite e ir? Porque, meu irmão, me pareceu simples.
Só que sabe quando vai te pegando por dentro? Eu falei, não tem algo simples aqui. Tem algo poderoso acontecendo, porque esse homem largou tudo. Por um convite. Por um siga. No capítulo anterior tem um milagre acontecendo e agora, só numa convocação, eu deixo tudo. A primeira lição de Deus para mim e para você é que Ele é intencional em tudo que Ele faz. Você veio para um domingo comum, de coisas comuns que você faz. É o domingo que você separa para o Senhor. É o culto que você vem adorar a Ele, bendizer o nome dEle. É o culto que você veio buscar uma resposta. Foi o tempo que você veio passar com Ele. Comum para você. Mas desde a hora que você levantou, que você se posicionou para vir, o extraordinário já estava estabelecido. Pastora, como assim? Porque o siga-me de Jesus para Levi não tinha nada de comum. Esse não é um encontro só pontual e direto. Esse é um encontro que ele é extraordinário e ele é profundo. Porque nós já entendemos que o siga-me de Jesus, ele é, seja meu discípulo, seja meu imitador. Viva o meu modo de vida. Confia e obedeça no chamado. Nós já entendemos que há uma profundidade aqui. Mas quem é Levi? Quem é esse homem digno de uma convocação? Primeira coisa que me chamou a atenção, eu não conheço um discípulo dos 12 que chame Levi. Aí eu já fiquei, quem é esse? Falei, faltei dessa escola dominical. Falei, não é possível? Eu sei o nome dos 12. Sei até quem traiu, não é possível. E aí, meu irmão, o Levi, ele é um discípulo de Jesus que escreveu o livro de Mateus. Ele é o Mateus. Dos 4 evangelhos que escreveu acerca de Jesus, ele é o Mateus que escreveu o evangelho de Mateus sobre Cristo. Ele é um discípulo fervoroso. Antes, Levi. Agora, Mateus. Mas a questão é que antes dele ser o Mateus que escreveu o evangelho de Mateus, ele era o Levi, o publicano, o cobrador de impostos. Tá, pastor, e daí? E daí que o cobrador de impostos, ele era odiado, desprezado pelo judeu. Porque sendo um judeu, ele cobrava impostos além do necessário do judeu. Eu sei que vai te lembrar alguém, mas aí o Senhor nos ensina a amar. Mais ou menos isso. Mesmo sendo um judeu, ele trabalhava para os romanos, enchendo os cofres de Roma de dinheiro e também o próprio bolso. Porque nesse serviço, um publicano tirava muito. Levi tinha uma vida um pouco acima da média do judeu, mas à custa de extorquir, à custa de tirar até aquilo que o judeu não tem. Além do desprezo, do ódio que o judeu já tinha pela postura e escolha de vida de Levi, o judeu tinha Levi também como um homem que não era espiritual, pecador, porque afinal de contas o modelo de vida dele gerava dor, porque ele era a pessoa que extorquia, ele era a pessoa que tirava mais. Ou seja, uma pessoa dessa, além de não ter uma moral para conviver em sociedade, também não tinha moral espiritual. Levi poderia até ter uma vida confortável de dinheiro, ter uma posição com Roma, mas no meio dos seus ele era desprezado e odiado. No meio dos seus ele não tinha valor. Esse é o Levi. E a minha pergunta para você, quando eu entendi quem ele era, eu pensei, mas como assim Jesus convida esse homem? Como ele, sabendo o que é um cobrador de impostos, Jesus aposta no Levi? Por que não pegar alguém mais polido? Alguém um pouco mais pronto? Alguém com um histórico de vida
que não carregue talvez desprezo, ódio, que tenha a moral um pouco melhor? A resposta é: que bom que ele não fez isso, né? Que bom que ele não desprezou Mateus, Levi, apesar da sua vida e história. Porque, fato é, meu irmão, quem de nós aqui dentro não tem um histórico? Quem de nós não carregamos uma história, talvez de desprezo, de vergonha, de ódio, de humilhação? Sabe, o siga-me de Jesus para Mateus, para Levi naquele momento, era ele dizendo assim: a graça não despreza, ela acolhe. Primeira imagem, João. A graça não despreza, ela acolhe. Mateus, o desprezado, encontrando acolhimento. Uau! Só Jesus poderia fazer isso. A graça é o favor que eu e você não merecemos. Jesus não escolheu Levi porque Levi era bom. Ele escolheu Levi porque Cristo era bom. Porque Cristo poderia fazer algo com o contexto de vida que Levi tinha. E essa é a verdade de Deus para mim e para você. Aquilo que os homens desprezam, a graça vai acolher. Aquilo que os homens detestam, a graça vai apostar. E que bom que ele não desistiu de Levi, porque isso é ele não desistindo de mim, de você, meu irmão. Ele dizendo: olha, eu não vou te desprezar, eu não vou te fazer time B, time C, você não será a minha segunda opção. Filho, você é a primeira. Os homens te desprezaram, os homens te largaram, os homens te traíram. Eu estou estendendo a minha graça e dizendo: siga-me, seja meu discípulo, tenha o meu estilo de vida. Porque a graça, ela acolhe. Nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Meu irmão, a graça não lida com o meu e com o seu histórico. A graça não lida com o meu e com o teu cenário. Mas isso não quer dizer que a graça, ela concorda com o nosso estilo de vida. Não quer dizer que a famosa frase, Deus me quer feliz. E aí não quer dizer que você não tem que ter uma mudança de vida, que você não precisa convergir o teu coração para os interesses de Deus. A graça ama e acolhe aquilo que os homens desprezam. Mas a graça também é um convite para uma mudança de vida. A graça é um convite para uma mudança de vida. É Deus dizendo: não me interessa o teu cenário, não me interessa o teu histórico, interessa aquilo que eu vou fazer a partir de agora. A graça está te acolhendo, a graça está te chamando para perto, para te dar uma novidade de vida, uma oportunidade de mudar o teu estilo de vida. Graça não é libertinagem. Graça não é um convite para fazer o que quer da vida. Meu corpo, minhas regras, minha vida é o meu dinheiro. Deus me quer feliz. Te querer ver feliz não te dá licença para uma vida de pecado. O céu ainda tem regras. O céu ainda tem sua maneira de viver. A graça hoje está estendida para que você entenda que, independente do teu histórico,
Ele está te oferecendo uma mudança, uma novidade de vida. Porque é fácil para as pessoas falarem o que elas pensam e acham da gente. É fácil elas criticarem as nossas situações, talvez nos desprezar, odiar, serem indiferentes a nós. Mas difícil, meu irmão, é se levantar com graça e oferecer uma oportunidade nova. E Cristo, Ele não está aqui para te julgar. Ainda não. Porque Ele ainda está no modelo do amor. Mas um dia Deus virá como um juiz. Mas hoje Ele está para te acolher. A Bíblia diz: vem como estás. Vem como estás. Você pode vir arrebentado, quebrado, dilacerado. Você pode vir com o pior histórico de vida, com as pessoas não apostando nada em você. Jesus não tem problema com isso. Que isso, pastora? Jesus é aquele que é especialista em cuidar daquilo que não tem valor. Ele é especialista em usar aquilo que está quebrado. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo. Giz de cera quebrado ainda colore. Ovos quebrados ainda oferecem alimento. Meu irmão, casulos quebrados autorizam novos voos. Jarros de alabastro quebrados oferecem adoração mais pura. O pão da ceia partido é esperança de vida. O corpo de Cristo na cruz dilacerado te oferece vida eterna. Ei, não é porque os homens lançaram fora que Ele vai descartar. Ele não tem lata de lixo. Está quebrado, mas ainda tem valor. Está lançado fora, mas ainda tem valor. Os homens não dão nada. Ele apostou tudo na cruz. Talvez você olhe para mim e pense: ah, tá. Então se ele apostou, por que eu estou quebrado? Justamente porque ele não tem lata de lixo. Justamente porque ele vai pegar o teu lugar de dor. O teu lugar de sofrimento. O teu lugar defraudado e dizer: eu dou jeito. Eu faço novo. Eu dou um novo sentido. O que faz de Deus ser Deus, meu irmão, é justamente a soberania de fazer aquilo que os homens não podem fazer por nós. Você não precisa parar nesse lugar de dor. Você não precisa parar nesse lugar da sentença das pessoas para a sua vida. Os homens dão nomes. Os homens nos qualificam e nos colocam dentro das suas caixinhas. Porque afinal de contas nós somos homens, falhos e miseráveis, e é isso mesmo. Mas entenda uma coisa, quando o Senhor está te fazendo um convite de um siga-me, quando Ele se apresenta com graça para você, Ele está dizendo para mim e para você assim: eu não lido com você a partir do teu passado, eu lido com você a partir do teu futuro. Isso é graça. Jesus não lida conosco pelo nosso passado, mas pelo futuro que Ele já idealizou para nós. Meu irmão, quando Jesus está dizendo para mim e para você: siga-me, seja meu discípulo, seja o meu imitador. Problema se as pessoas te acham cachaceiro. Problema se as pessoas te acham mentiroso. Problema se as pessoas te acham um adúltero. Problema que as pessoas te acham, seja lá o nome que você tem. Jesus está te convidando não pelo teu passado, mas pelo futuro que Ele preparou e reservou para você. Ele está vendo lá na frente. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai.
pode nos dar. Cristo, existe uma suficiência em Cristo para os teus lugares defraudados. Quantas vezes eu lido com mulheres que pensam assim: não tem solução para mim, não tem como. Quantas têm dificuldade de dar o primeiro passo pensando que vai fracassar? Meu irmão, não é sobre teu passado, é teu futuro. Você tem que abraçar a oportunidade de vida que chegou. Jesus olhou para o teu histórico, olhou para o meu histórico, olhou para a nossa vida e ainda falou: dá para ser um imitador, dá para ser igual eu. Ei, tem um futuro extraordinário te esperando. Sai do lugar da dor, sai do lugar da mazela, sai do lugar da defraudação. Abraça o futuro que te espera. Abraça o sobrenatural que muda a tua rota. A graça é muito maior do que a gente pode imaginar. De uma forma reduzida, nós dizemos que ela é o favor que nós não merecemos. Mas ela é a extensão de tantas coisas. De tantas chaves poderosas de Deus dizendo: vamos começar. Vamos recomeçar, vamos viver o novo. Se a gente pega os 12 discípulos, como a gente está lendo a história de Levi que se torna Mateus, não seria a minha e a sua escolha. Sejamos justos, não seria. Se Levi, o futuro Mateus, é capaz de cobrar imposto do seu próprio povo, dos seus, quem vai querer amizade com um homem desse? Quem vai querer confiar os seus negócios a um homem desse? Que é capaz de trair os seus próprios, sua própria pátria, os seus. Que bom que a régua de justiça de Cristo não é a minha e a sua régua. A régua dele é a cruz. Essa é a medida de justiça dele. Que mesmo sem nenhuma defraudação, se fez o defraudado para que eu e você tivéssemos vida eterna. Porque ele amou de tal maneira. Ele é esse que tem a capacidade de olhar para o lado mais obscuro e ainda dizer: eu posso apostar em você. Só que, meu irmão, eu aprendi com o Luciano Subirá. Ele tem um livro sobre a graça. E ele diz no livro dele, no capítulo acho que 5 ou 6, ele fala que a graça, ela tem uma ação, mas ela também exige uma reação. Porque não adianta Deus dizer para mim e para você: siga-me, e achar que ir para o siga-me é levantar carregando bagagens, é levantar carregando ainda algumas coisinhas. Não, meu irmão, não vai prestar. Levi nos ensinou no versículo 28 que ele levantou e ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Sabe por que ele deixou tudo imediatamente? Diante da melhor oportunidade de vida que ele estava tendo. Porque Levi estava entendendo que a graça ela não rejeita. Mas naquele momento ele compreendeu que o sobrenatural aqui não era uma pesca maravilhosa. O sobrenatural aqui não era um cego vendo. Não era a cura de um leproso. Não era o ressuscitar de uma filha. O milagre aqui não era externo, a primeiro momento para que todos vissem. O milagre aqui não era para testemunhas oculares verem e baterem palma dizendo:
Olha que grandioso. Não, Levi conseguiu largar e deixar tudo, porque ele compreendeu que o sobrenatural, o milagre, era ele acessando uma oportunidade de recomeçar, a oportunidade do novo. Era alguém olhando para ele com graça e dizendo: dá tempo ainda de mudar. O milagre era ele. O milagre era ele acessando o amor mais puro. Era ele dizendo assim: foi uma manhã comum, foi um dia comum de trabalho, era mais um dia que as pessoas me desprezavam, era mais um dia que elas me odiavam quando vinham cumprir com a sua obrigação de pagamento, mas o amor me achou, a graça me oportunizou. Ei, eu tenho que largar as bagagens e correr para esse lugar. A beleza que existe em ti, eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Ele era um milagre. E é isso que você precisa entender, meu irmão. O milagre é você. Às vezes nós esperamos tanto para que o Senhor faça por fora. Nós esperamos tanto. É legítimo viver conquistas. É legítimo querer viver curas físicas. Mas não há nada mais precioso do que ter o coração circundado e balizado e entender: eu tenho uma nova oportunidade de vida. O milagre está sendo feito dentro. O meu coração está sendo circundado. Alguém está olhando com amor para os lugares quebrados e dizendo: eu te amo a ponto de mudar a sua história. Não vai existir milagre maior do que você com o coração convertido no lugar certo, no Senhor. O sobrenatural não estava acontecendo fora. Às vezes, como eu olhei e falei: como pode simplesmente deixar? Não, não era simples. Era profundo, era extraordinário, era cirúrgico dentro dele. Ele estava deixando tudo, porque o desprezo um dia foi a máxima da vida dele, mas agora a máxima era alguém amá-lo, apesar do passado. Como não deixar tudo por aquele que nos amou primeiro? Como não abandonar cargas por aquele que não está pedindo nada em troca? Por aquele que simplesmente olhou e amou a mim e a você na essência mais pura. Como? Levi acessou um lugar que ele estava tendo uma nova identidade, uma dignidade restaurada e devolvida, porque o teu nome até aquele momento foi Levi, mas agora eu e você temos que chamá-lo de Mateus, o apóstolo, o discípulo de Jesus. Ele pertenceu a um dos grupos mais seletos na face da terra. Ele fez parte dos 12. Ele foi testemunha ocular de Cristo subindo aos céus. Ele foi testemunha ocular da ressurreição. Percorreu a tantos lugares proclamando o nome do Senhor. E o que mais me deixa apaixonado, nós temos 4 evangelhos: João, Lucas, Marcos, mas a gente tem Mateus. Sabe como que Mateus começa o evangelho dele? Não por aquilo que ele pensa de Jesus, não por aquilo que Jesus realiza,
Mateus vai compreender tanto quem é Cristo, que ele escreve a genealogia de Cristo. Ele vai entender na raiz quem é Cristo. Ele vai deixar claro que Cristo era um improvável, tanto quanto nós. Que isso, pastora? Meu irmão, se você olhar para a genealogia de Jesus, tem ali uma galera que não... Igualzinho Mateus. Raabe, uma prostituta, uma meretriz. A gente tem Davi, homicida, adúltero, que lutou a favor de Deus e depois lutou a favor dos filisteus. A gente tem tanta gente que não poderia estar lá se Deus tivesse olhado o histórico, se Deus tivesse levado em comparação o passado. Mateus está deixando claro no primeiro capítulo para mim e para você. Olha, mais do que a raiz genealógica dele, Jesus é essa pessoa. Ele faz parte da Trindade, ele faz parte de Deus, a ponto de não nos amar pelo histórico, mas nos amar por aquilo que ele pode fazer. Sabe o que Mateus compreendeu? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Porque Ele é capaz de fazer novo. É novo. Não é antigo. Não é uma restauração qualquer. É novo. Novo. Completamente novo. Quando Mateus deixa tudo, ele está fazendo da graça o seu endereço permanente. Quando ele se levanta, abandona, renuncia a sua vida e vai seguir Jesus, ele está decidindo que aquele será o lugar de permanência, de morada, lugar fixo. Ele já não pertence mais ao passado. Ele não pertence mais às condenações do mundo. Ele agora é aquilo que Cristo diz que ele é. Quantos de nós, sentados há anos nessa cadeira, não conseguimos ter o posicionamento de abandonar tudo? Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não escolhemos que a graça seja o nosso endereço de permanência. Nós temos feito a graça um lugar de visitação. O dia do aperto, o dia do desespero, ou o dia que eu preciso ser o bom de unção, aí a gente visita a graça. Aí a gente faz uso da graça que não merecemos. E aí nós não damos conta de deixar tudo. Porque a graça, ela tem um modelo peculiar de convergir o meu e o teu coração, não mais para os nossos próprios interesses, mas para o interesse de Cristo. É por isso que quando eu faço a graça o meu endereço, eu abandono todas as minhas pautas e princípios em amar aquilo que Deus ama, em viver o modelo que Deus quer. Se a graça não for o teu endereço fixo, o lugar que você escolhe permanecer, você nunca será capaz de deixar tudo por aquele que te amou primeiro. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, tudo que ele tinha, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Deus deu tudo.
E nós estamos em pleno século 21, querendo servir Ele com ressalvas. Querendo servir Ele, querendo sentar à mesa, comer do melhor, desfrutar da benevolência, do favor, das bênçãos, mas sem largar nada. Ah, pastora, você está sendo injusta, eu larguei algumas coisas. Não é suficiente. Não, eu já abandonei. Não é suficiente. E não sou eu que estou te dizendo isso, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo para mim e para você, siga-me. A Bíblia está expondo para mim e para você um novo começo, um novo capítulo, um recomeço. Mas vai precisar deixar tudo para trás. Não tem como ter vinho novo, alegria, abundância, maravilhas, com odres que não suportam o sobrenatural de Deus. Com odres que não mais expandem para viver. Vinho novo é para quem está disposto a abandonar o odre antigo e pegar o odre novo. É para quem está disposto a abandonar aquilo que já sabe como faz. Evangelho não é feito de achismos. Deus não vai caber na minha e na sua caixinha, no meu e no teu formato. Ele é soberano. Ele é um Deus muito grande. Para que eu e você resuma o Evangelho nos nossos ismos. Porque eu acho isso. Porque eu acredito nisso. Porque é isso. Não, o Evangelho não é feito de ismos. Evangelho é feito de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o caminho. Olha, meu irmão, e nenhum de nós perdemos algo tão extraordinário por deixar tudo. Por ao contrário, por não se levantar, deixando tudo, é que nós já estamos perdendo tudo. Por não levantar, compreendendo tamanha graça que está nos amando, apesar de nós, e dizer, deixa eu levar essa bagagem, deixa eu ir com isso, é que nós já deixamos de ganhar tudo que o Senhor tem para fazer. Pastora, mas a senhora acabou de falar que o Senhor nos ama. Ele ama. Ele ama muito a tal ponto de não te deixar da maneira que você está. Era impossível para ele passar por Levi, olhar para um homem que vivia com uma amargura, com uma tristeza, porque era desprezado, porque era odiado, porque não tinha moral nem espiritual, e não fazer nada, ignorar a existência. Não, ele amou a tal ponto que problema de quem achasse que Levi não seria digno do Messias. Para Cristo, Levi era digno. E é isso que ele está dizendo para mim e para você. Ele está estendendo a graça e dizendo, problema de quem te deu um histórico, problema de quem tem dado nome para você, eu estou estendendo a graça e dizendo, há um recomeço, a partir de um siga-me, a partir de um abandonar tudo, a partir de deixar tudo. Cristo, Ele é aquele que recomeça. Mas nós precisamos fazer da graça o nosso endereço. Nós precisamos fazer da graça o nosso lugar de morada. Talvez no início as pessoas olhem e falem assim, nem está acontecendo algo ali. Quem já não ouviu isso, né? Não tem nada ali acontecendo. Mas está acontecendo aqui dentro. O suficiente, Igor, para nunca mais voltar para aquele lugar. O
o suficiente para no primeiro momento não ser uma realidade de celebração das pessoas, mas ser uma voz posterior no futuro das verdades que só Deus pode fazer. A resposta de Deus para você hoje, Igor, é que você é o milagre. Você é a realidade da potência da graça de Deus sobre a terra. E é Ele que tem te sustentado e te levantado dia após dia. Não importa quem levante o teu passado, Cristo está te dizendo: eu me importo com o teu futuro, por isso eu te sustento nesse lugar. Eu sou o lugar da graça. Eu sou o endereço fixo que você fez lá atrás. O milagre é você. O milagre é eu e você, meu irmão. Está acontecendo dentro. Ele está se importando com você mais do que os homens estão se importando. Eu não sei para você, mas para mim já é o suficiente para que eu deixe tudo. Porque o amor me amou. Porque o amor não me desprezou. Porque o amor está me dando uma oportunidade de viver o extraordinário. Eu não era a escolha óbvia, você também não é a escolha óbvia dos homens. Problemas. O céu está estendendo hoje um telão e dizendo: siga-me, você é a minha escolha. Siga-me, você é a minha escolha. Tô quebrado, dou um novo sentido. Tô defraudado, eu dou um novo sentido. Você só precisa se levantar e me seguir com tudo que você tem. Já é suficiente. Você pode ficar de pé. Porque você pode ter vagado por muitos lugares. Você pode não ter encontrado grandes amores. Você pode ter sido largado em muitos lugares. Mas tudo que você precisa hoje está te encontrando. As pessoas não precisam saber, você precisa saber. Faça da graça o seu endereço permanente, teu lugar de moradia. Tem coisas novas chegando, tem um novo recomeço apontando o lugar.